Fala, fiel, enfim, dia de jogo do Coringão, depois da boa classificação na Copa do Brasil, onde eliminamos o Atlético Paranaense na nossa casa. Agora vamos fazer o nosso próximo desafio, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Vamos encarar o Fluminense fora de casa, jogo muito importante e difícil, viu? O Fluminense está na frente da gente ali na tabela de classificação. Coringão, como a gente sabe, 12ª colocação com 26 pontos. E uma vitória vai ser de suma importância para, quem sabe, darmos aí um salto na tabela, pensarmos aí em coisa maior no Campeonato Brasileiro e colocar o nosso foco totalmente na Copa do Brasil, onde o Coringão está na semifinal e vai encarar o Cruzeiro. Eu separei aqui um corte da programação da Sport TV com troca de passes, onde a mídia trouxe todas as notícias e a provável escalação do Coringão para esse confronto muito importante. Os créditos, galera, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força também, apoiar o canal. Então vamos para o programa. Vamos fazer o seguinte, depois leio outras mensagens. Vamos com informações do Fluminense, que joga contra o Corinthians amanhã, 9 da noite. É o jogo que vem antes do troca de passes. Logo depois que terminar esse jogo, a gente estará aqui com a edição final do da Troca Copa do de amanhã. Brasil, hein? É verdade, são dois times que estão nas semifinais, né? Cada um de cada lado, né? Cada um com seu cada lado, isso cada aí. qual. Informações do Fluminense com Juliano Lima. Chega mais, Juliano. Fala, pessoal, tudo bem? O Fluminense quer melhorar o aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Nas Copas, por exemplo, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o aproveitamento do Fluminense passa de 70%. Já no Brasileirão, 46%. O time fez hoje pela manhã o último treino antes da partida contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, amanhã. Para esse jogo, o técnico Renato Gaúcho não tem nenhum jogador suspenso e vai contar com o retorno de 2 nomes. O lateral esquerdo Fuentes e o atacante Canóbio estavam suspensos contra o Santos na última rodada do Brasileirão, antes da data FIFA, e ficam à disposição. Fica uma dúvida no meio-campo, se o Renato vai escalar o time com 3 volantes, como foi contra o Bahia no último jogo pela Copa do Brasil, ou se vai começar a partida colocando um armador, seja o Lúcio Acosta ou o Paulo Henrique Ganso. Lembrando que o Fluminense vai avaliar também o desgaste dos jogadores, se vai poupar ou não contra o Corinthians, já que o time tem pela frente na próxima terça-feira o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Valeu, um abraço! Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações. Esse jogo depende muito como vão ser as escalações, né? Há muito mais motivo para o Fluminense ter um time mais diferente do que o Corinthians, né? O Fluminense tem jogo pela Sul-Americana, né? O Corinthians tem a semana, em tese, livre, né? Pois é, vamos dar uma olhada então. A gente sabe que o Renato costuma poupar, né? O Renato com essa história de 3 em 3 dias, toda entrevista ele fala dos jogos em 3 em 3 dias. Imagino que ele vai fazer mudanças para esse jogo contra o Corinthians. Tá aí, ó, uma provável escalação. Vai ser muito difícil da gente acertar essa escalação do Fluminense aí. Mas os nossos informantes, né, nossos setoristas lá do GE estão sempre atentos. Fábio no gol, Guga na direita, Thiago Silva ou Ignácio, como um dos zagueiros ao lado do Freitas, e o René na esquerda. Meio campo com o Martinelli ou o Bernal, o Hércules, e o Nonato ou o Lúcio Acosta. Canóbio de um lado, Serna do outro, o Everaldo como centroavante. Se for esse, é o trio titular, né? Mas tem um detalhe, né? O Canóbio não jogou o jogo com o Bahia, estava fora. Né? O Canóbio não, o Canóbio jogou, fez gol de pênalti. É verdade. O Canóbio jogou. Soteldo não jogou. Soteldo não jogou. Soteldo poderia ser uma alternativa. Na lateral, por exemplo, ele tem o Fuentes, que não jogou. Isso. Eu, por exemplo, acho que o jogo do Fluminense com o Lanús é terça-feira em Buenos Aires, não é? Então, o prazo o jogo sábado à noite. O prazo é pequeno. O jogo é sábado à noite e o jogo terça à noite em Buenos Aires. Então, assim, Thiago Silva, por exemplo, que é natural que nesse momento da carreira você olhe com maior precaução. Nessa forma de jogar do Fluminense, o trio de meias fisicamente tem um desgaste grande. Além disso, eu acho que o jogo pode ser uma oportunidade até evidente. Embora sejam jogadores mais jovens, né? Agora, na teoria. Isso. Por outro lado, não que o Fluminense não precise pontuar, até para tentar se manter numa zona de. Claro, caso não aconteça pela Copa, de tentar ir a Libertadores via Campeonato Brasileiro, enfim. Mas é uma chance também, por exemplo, de ver o time com mais tempo de jogo do Lúcio Acosta, por exemplo. Né?
que é um jogador com uma característica diferente dos meios. Com boas sensações. Então, as sensações são boas, mas tê-lo talvez iniciando um jogo, ver como seria, talvez possa ser para o Renato algo útil em termos de sequência da temporada. Eu acho que tem algumas questões aí que podem ajudar ele, pesar nas decisões dele para escalar o time. Sem dúvida. Vamos com informações do adversário, né? E aí a gente fala mais do jogo, porque o Corinthians está se preparando para essa partida, né? E quem traz detalhes para a gente é o Plácido Berci. Fala, Plácido! Fala, pessoal ligado no Troca de Passes. O Corinthians joga nesse sábado, às 9 da noite, no Maracanã contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E nesse jogo, a dupla de ataque titular deve ser formada pelo Guinegão, grande xodó corintiano no momento. Vai para o 6º jogo seguido como titular, 4 gols marcados nos últimos 5 jogos. E o companheiro de ataque dele deve ser o Yuri Alberto, recuperado de uma hérnia inguinal. O Yuri já voltou a jogar no meio de semana, entrando no segundo tempo, e deve ser titular contra o Fluminense. Isso porque o Memphis Depay teve confirmado um edema na coxa direita. Essa é a 5ª lesão do Memphis Depay em um ano de Corinthians. Realmente é um atleta jovem ainda, 31 anos, jovem para os padrões do futebol moderno, mas que sofre com muitas lesões ao longo da carreira. Desde o início da carreira dele, são 22 lesões, sendo 5, como eu disse, nesse um ano de Corinthians. Lembrando que o clube não informou um prazo previsto para a volta do Memphis Depay aos gramados. Bom programa para vocês. Valeu, Plácido. Obrigado pelas informações. Falava que o Fluminense, por causa do calendário, tem até mais motivo para ter um time diferente. Agora, o Corinthians tem uma quantidade de ausências gigantesca, né? Olha só. Meio campo, por exemplo, está dizimado. Vou dizer todos os nomes aqui para vocês. Breno Bidon, suspenso. Ranieri, já estava machucado, está fazendo a transição. O Carrilho, esse já vai ficar bastante tempo ainda fora. O Depay agora com esse edema na coxa, né? Bom é que edema não costuma demorar tanto para recuperar. É que não é ainda uma lesão, é um risco, mas tem que tomar cuidado. O tamanho do edema. Exato. Tem o detalhe. Não vai ter também o Charles, o Martínez. Os dois estão tratando de problemas, um no joelho e outro no tornozelo. Considerando o Memphis como um atacante, né? Mas são outros 5 meio-campistas que estão fora. Pois é. E a provável escalação deve ser essa, então. Ó, com o Hugo Souza no gol. E aí deve ser um time com 3 zagueiros, né? João Pedro Tchoca ou Gustavo Henrique. André Ramalho ou João Pedro. E o Angileri. No meio-campo, o Maicon, o Mateuzinho e o Rian. O Garro. Tá ao contrário ali, né? O Mateuzinho na direita, o Bidu na esquerda, o Garro centralizado e os 2 atacantes, Guinegão e Yuri Alberto. Veja que é um time bastante mexido aí em relação ao normal, que é normalmente utilizado, né? Você vai ter o Garro, Yuri Alberto, o Guinegão em ótimo momento, mas o Bidu jogando bem ultimamente também. Funcionou no jogo da Copa do Brasil essa parceria do Angileri com o Bidu pelo lado esquerdo, né? Isso. Às vezes o Angileri se comportando, por vezes saindo quase como se ele fosse um lateral e empurrando o Bidu ou mais adiante ou ele vindo por dentro. E faz sentido, né? Porque a principal característica do Bidu é ofensiva, né? Ele tem mais dificuldade para defender do que para chegar à frente. O centro do campo mesmo está muito modificado, né? Especialmente os 2 volantes. Exato, a ver como vão se comportar Maicon e Rian, né, no meio campo do Corinthians. Como é que você imagina que vai ser o enfrentamento do jogo, Alex? Você imagina o Fluminense tentando manter o espírito da Copa do Brasil ou tá difícil de ver aquele Fluminense no Campeonato Brasileiro? Nem sempre tem acontecido, mas a tendência é que seja, né? E aí vem essa questão do Corinthians saber jogar também, que tem se encaixado de alguma maneira, de alguma forma, vamos dizer, se precavendo, se protegendo e podendo, de repente, surpreender. Mas os 2 times no Campeonato Brasileiro têm tido estão bem melhores na Copa, vamos dizer, nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. E está aí um desafio para a gente ver que times de Fluminense e Corinthians acabam vindo. Mas esses 3 zagueiros, lateral dobrado do lado esquerdo do Corinthians, com esses volantes, a princípio é para ter um sistema defensivo bem consistente para atrapalhar essa questão do Fluminense, mas acredito que o Fluminense, por causa desse Corinthians, o Corinthians não vai vir aqui já de início, não é esse time
com um nível de posse de bola e de criatividade para o Fluminense, de repente, esperar, sair no contra-ataque. Mas eu também não acredito que o Fluminense vai sair de cara. Isso aí, essa característica de jogo a gente vai poder ver. Alguém vai ter que atacar em algum momento. Uma característica que o Fluminense tem mantido muito mais nas Copas do que no Campeonato Brasileiro é da boa pressão ofensiva, né? E o Fluminense tem feito muito bem nos seus jogos, especialmente quando está muito motivado ali, né? Eu percebo uma diferença enorme do Fluminense da Copa do Fluminense do Campeonato Brasileiro. Parece que há uma motivação especial ali no jogo da Copa, entendendo o aspecto decisivo do jogo, que a gente, infelizmente, para o torcedor do Fluminense, não tem visto no Brasileiro, né? A ver como vai se comportar diante do Corinthians em casa. Deve ter bom público no Maracanã no sábado à noite. Nas Copas, seja a Copa do Mundo de Clubes, seja a Copa do Brasil, o Fluminense enfrentou na Copa do Brasil das fases iniciais. E na Sul-Americana também, né, Massuco? O Fluminense ainda está vivo. Isso. Ou situações de uma disparidade técnica maior, ou times que permitiram ao Fluminense ser uma equipe de marcação forte e transição. O Campeonato Brasileiro nem sempre as circunstâncias do jogo se adaptaram. O Fluminense iniciou, por exemplo, na Copa do Brasil com o Inter fora, acabou construindo o resultado num jogo desse tipo, e aí vem para o Maracanã com essa vantagem. Aliás, o jogo do Maracanã até foi um jogo fraco, né, dos dois lados. Sim. O jogo com o Bahia, aí foi um pouco diferente. Ele precisou construir o resultado. Não foi um jogo tão criativo, mas o Fluminense teve muita pressão e muito volume. Enfim, eu acho difícil assim, separar o que faz o Fluminense nas Copas ser tão diferente do brasileiro. Eu acho que a questão de muitas vezes ele ter encontrado cenários mais compatíveis com o jeito de jogar dessa equipe que tem sido melhor, ajuda a explicar. Mas dá para o Fluminense tentar um rendimento melhor no brasileiro. O que pode vir de interessante é a questão de um jogo de transições. Aí quem que vai conseguir? Quem roubar bolas em melhor lugar e para poder transitar. E os dois times têm essa arma. Né? Para você poder ver como é que vai ser. Só que o Fluminense, jogar contra o Fluminense não tem sido fácil e tem sido perigoso, porque eles se protegem bem e têm saído com essa velocidade dos jogadores. Canóbio ali correndo tem conseguido levar vantagem, né? A gente agora segue com o Corinthians. O Vladimir Bianchini está conosco. Vlad, não é possível, hein? Corinthians classificado, próxima fase na Copa do Brasil. Não é possível que essa sexta-feira não esteja tranquila por aí, hein, Vlad? Oi, Bruno, um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Depois de muito tempo, finalmente, um dia tranquilo no Corinthians, tanto dentro de campo, pela classificação na Copa do Brasil, quanto fora de campo, já que não temos, até o momento, nenhuma polêmica, né? Mas a gente sabe que tudo pode mudar no Corinthians. Para essa partida contra o Fluminense, o técnico Dorival Júnior não deve contar com o Memphis Depay, que está com edema na coxa. Inclusive, ele foi substituído um pouquinho antes do intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense. Também não conta com o Breno Bidon, que está suspenso. A dúvida é se o Ranieri volta ou não ao time, já que ele está numa transição, também já está se recuperando de uma lesão. Os jogadores que estavam na data FIFA, caso do Félix Torres, do Martínez e do Romero, também devem voltar à equipe do técnico Dorival Júnior. E o André Ramalho, que não atuou contra o Atlético Paranaense por causa de uma virose, também deve estar em campo contra o Fluminense. A grande dúvida em relação ao time titular é: Guinegão e Yuri Alberto podem jogar juntos, já que o Yuri se recuperou de uma cirurgia de hernia inguinal, entrou no segundo tempo, e o Guinegão vem sendo um dos principais destaques da equipe nos últimos jogos. Com a ausência do Memphis, o técnico Dorival Júnior pode até mesmo escalar os dois jogadores no comando de ataque. E uns bastidores interessantes do Guinegão: ontem, depois de ter se classificado, ter ido muito bem, ele foi cortar o cabelo, parou ali a Zona Leste de São Paulo. A gente está fazendo uma matéria especial a respeito dele, inclusive ele também já comeu aquele bife acebolado que a mãe dele tanto fala. E tem uma questão assim: ele foi um jogador que recebeu algumas ofertas no meio do ano, o Corinthians recusou, mas que no final do ano os clubes europeus prometem vir com tudo. Então pode ser que o atacante do Corinthians, infelizmente para o torcedor, não fique tanto tempo no Parque São Jorge. Volto com você, Bruno. A gente vai acompanhar, tomara que fique pelo menos aí nessa reta final da Copa do Brasil. Obrigado, viu, Vlad? O outro confronto, o Cruzeiro, que para muitos tem o melhor futebol dos semifinalistas, apresentado nesse momento do brasileiro, do futebol brasileiro, e um Corinthians que num combo de 2 jogos, 90 mais 90, pode encarar qualquer equipe pelo time titular que tem. Como é que você projeta esse jogo? O Cruzeiro é mais tímido que o Corinthians. Se a gente for olhar
elenco, o Campeonato Brasileiro de Futebol, a sua classificação e as partidas que o Corinthians e o Cruzeiro têm feito mostram isso de uma maneira muito evidente. Então não acho que haja dúvida em relação a quem é favorito, mesmo que seja por uma pequena margem, para se classificar e seguir adiante na disputa do título da Copa do Brasil. Mas o torneio já nos mostrou, como quase sempre acontece, algumas surpresas no sentido de dispensar o favoritismo teórico ou até o favoritismo técnico. O próprio Corinthians eliminou o Palmeiras para chegar até aqui. O Vasco, que é um time inferior tecnicamente ao Cruzeiro, acaba de eliminar, como vimos, o seu rival nos pênaltis. O Atlético Paranaense já tinha eliminado o São Paulo. São Paulo era melhor time. Esse confronto também foi para os pênaltis naquela noite em que o São Paulo perdeu todas as cobranças. Então, no sentido de, puramente na parte teórica, quem tem vantagem, mesmo observando que os confrontos vão acontecer depois do final do Campeonato Brasileiro, então tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians só tem Campeonato Brasileiro para pensar, no caso do Cruzeiro, encostar nos líderes da maneira que ele conseguir, ver se pelo fato de não ter competições paralelas até o final do Brasileirão, isso pode levar a alguma vantagem na competição com o Flamengo e o Palmeiras, e o Corinthians melhorar a sua pontuação, a sua classificação e terminar o campeonato de uma maneira mais segura, talvez até almejando alguma coisa em termos de competição sul-americana para o ano que vem. Mas no momento que nós estamos analisando os dois times com os confrontos frescos na cabeça, o Cruzeiro é favorito por uma pequena margem, porque é melhor e está melhor. A gente já vai ouvir um personagem que eu vou jogar para você o comentário, que é o Cássio. Deu uma entrevista exclusiva à ESPN, no Sport Center primeira edição, a gente já vai ouvir os melhores momentos, mas que semifinal, né? Ele hoje dando, de certa forma, a volta por cima, porque já tinha muita gente cravando que ele não estava mais com capacidades de decidir como um dia o fez, enfrentando o seu ex-clube, onde é ídolo histórico, o Corinthians. Não sei se o Cássio imaginou, quando deixou o Corinthians, Felipe, que um dia estaria nessa posição, né? De enfrentar o seu ex-clube numa situação assim decisiva, com um envolvimento evidente das duas torcidas e ele podendo dividir um pouco essa história, já que passou muito tempo da sua vida no Corinthians e conquistou títulos não só importantes para o clube, mas que foram conquistados com a participação decisiva dele, né? O momento de glória que o Corinthians teve ganhando campeonatos brasileiros, Copa Libertadores, Mundial Interclubes, o Cássio esteve em momentos absolutamente importantes, cruciais, decisivos, com defesas que muita gente considera improváveis e marcam, né, a trajetória do Cássio nessas conquistas corintianas. Ele quer repetir, nessa nova fase da sua carreira, mais perto do final, evidentemente, algumas dessas conquistas, e isso o futuro vai nos mostrar. Mas o fato de reencontrar o Corinthians nesse momento mostra duas coisas: que o Cássio continuou jogando em alto nível e que o futebol, às vezes, escreve histórias que a gente não imagina que ele escreverá. Uma coisa importante, o Cássio foi muito criticado naquele momento da temporada em que a opinião pública entendia que o time que o Cruzeiro colocava em campo tinha que ser o time das contratações, o time de uma era de investimentos e não necessariamente o time que os treinadores que passaram pelo Cruzeiro, inclusive o Jardim, entendiam que era o melhor time que o Cruzeiro podia colocar. E toda e qualquer falha do Cássio, às vezes nem tão importante assim, era muito lembrada como se ele fosse um ex-goleiro em atividade. Percebam que bastou o Cruzeiro se acertar como equipe de futebol, desde que o clube deu suporte e confiança ao treinador atual, e pouco se fala do Cássio. Por quê? Um goleiro não pode sustentar uma equipe nas próprias costas. O futebol é o mais coletivo dos esportes e isso tem que valer também para analisarmos as falhas e as boas atuações dos goleiros nas suas equipes. Fala Fiel, acompanhamos a programação onde a mídia trouxe a provável escalação do Coringão para esse confronto muito importante, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coringão precisa melhorar na tabela, vai pegar um time ali que está bastante empolgado também, isso porque eles estão vindo aí de uma classificação na Copa do Brasil, assim como o Coringão, né? Eles eliminaram ali o Bahia em 2 jogos, perderam o primeiro jogo lá em Salvador por 1-0 e depois venceram por 2-0 aqui no Maracanã.
Então o Coringão tem que tomar bastante cuidado. Isso porque a vitória vai ser de suma importância, como eu falei na introdução, para a gente dar uma tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro, quem sabe ficar na primeira parte da tabela, né? Agora estamos na 12ª colocação com 26 pontos na segunda parte da tabela, onde é muito perigoso, né? A gente não pode ficar ali, esse não é o verdadeiro lugar do Coringão, e uma vitória eu tenho certeza que vai trazer bastante ânimo e confiança para essa equipe, né? Para esse confronto muito importante contra o Flu, o Coringão vai ter alguns desfalques também, viu? E para esse confronto decisivo, o Coringão tem algumas dúvidas. O volante Ranieri, que está em fase final de recuperação ali de uma lesão na coxa, pode estar disponível, né? Ele vai fazer alguns testes ali antes da partida e vamos ver aí como que vai ficar. Tomara que ele possa estar disponível e ter uma função decisiva ali na frente da nossa zaga, né? Até tá chegando no ataque de vez em quando. O jogador tá vivendo uma grande fase. Quem sabe aí, né? Vamos aguardar e torcer. Também tem o Memphis, né? O Memphis ainda bem, não foi detectado nenhuma lesão no jogador, apenas um edema. Nessa partida contra o Flu, com certeza ele não vai estar disponível, vai ser preservado. A gente sabe da importância do Memphis para o elenco. O Coringão está muito certo aí em preservar o jogador. Então o técnico Dorival Júnior vai ter bastante desfalques. Logicamente ele tem alguns jogadores, principalmente ali da base, né, que estão atravessando uma grande fase. O Guinegão é o principal jogador do Coringão nessa situação. Jogador ali que está se destacando demais com a camisa corintiana. Tenho certeza que ele pode fazer mais uma grande partida. E quem sabe mais um gol, né? O jogador ele vem de 6 jogos, 4 gols ali e uma assistência. Tá vivendo uma grande fase. Inclusive, até deixando o Yuri Alberto no banco, né? Será que tem jeito aí de o Yuri Alberto jogar junto com o Guinegão no ataque corintiano? Deixa nos comentários que eu quero saber. E aproveite, deixa o seu palpite para Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. Esse jogo vai ser hoje às 9 horas da noite, lá no estádio do Maracanã. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.